Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 12. O currículo do Espírito Santo. Seção 6. A visão de Cristo. O ego está tentando te ensinar como ganhar o mundo e perder a própria alma. Olha só, gente, como começou essa leitura. O ego está tentando nos ensinar como ganhar tudo, conquistar coisas materiais, conquistar pessoas, adquirir poder, sucesso, status, mas como também, em contrapartida, perder a nossa própria alma, porque a gente não veio aqui para se apegar a nada disso. Tudo isso sim é necessário, é bom, é essencial também para nossa manifestação divina, mas desde que nós não nos percamos nesse caminho, nessa jornada evolutiva, né? E com isso a gente não perca a nossa própria alma. O Espírito Santo te ensina que não pode perder a tua alma e que não há ganho no mundo, pois em si mesmo não há nada que seja proveitoso no mundo, porque o mundo é apenas esse aspecto aqui que a gente percebe com os 5 sentidos, mas é um lugar de experiências para a nossa própria alma evoluir. Por isso que ele está falando que não tem nada que seja proveitoso no mundo, porque tudo isso aqui vai ficar. O que segue nessa jornada evolutiva é a nossa alma, o quanto ela conseguiu se curar, evoluir, desenvolver amor pelo próximo, trazer a paz. Isso sim é o que vai reverberar por toda a eternidade. Investir sem lucrar seguramente é empobrecer a você mesmo e as despesas são altas. Por que ele está falando em investir sem lucrar? Porque nesse mundo de ilusões, nesse mundo percebido, não tem nada que seja realmente eterno. Tudo aqui é perecível, tudo aqui está sendo utilizado por um determinado período de tempo. Não só não há lucro no investimento, como o custo para você é enorme. Pois esse investimento te custa a realidade do mundo. A realidade aqui é a realidade através do despertar. Vou repetir. Pois esse investimento te custa a realidade do mundo, pois nega a tua, que é a nossa própria realidade, e nada te dá em troca. Então, quando a gente investe no mundo de ilusões, nós pagamos o preço com o nosso próprio sono, o não despertar, e com isso a gente está negando a nossa verdadeira realidade. Então a gente não está literalmente recebendo nada em troca. Por mais poder, por mais que a gente adquira bens materiais aqui, por mais dinheiro que a gente tenha também. Então não vale perder a nossa própria alma apegados, sendo controlados, sendo escravos de todos esses bens materiais, né? Eles são úteis sim, mas no seu devido lugar, não como senhores de nós. E olha só o que ele continua falando. Você não pode vender a tua alma, mas pode vender a consciência que você tem dela. E essa consciência que ele traz é o conhecimento, é o entendimento verdadeiro da nossa realidade como seres espirituais. Não pode perceber a sua alma, mas não a conhecerá enquanto perceber alguma outra coisa como sendo mais valiosa. Olha só. O Espírito Santo é a tua força, porque ele só te conhece como espírito. Ele é perfeitamente ciente de que você não conhece a ti mesmo e perfeitamente ciente de como te ensinar a lembrar do que você é. Como ele te ama, ele te ensinará de bom grado o que ele ama, pois é a vontade dele compartilhar isso, lembrando-se sempre de você, no caso o Espírito Santo sempre se lembrando de nós, ele não pode deixar que você se esqueça do seu valor, pois o Pai nunca cessa de se lembrar do seu Filho, e ele, o Espírito Santo, nunca cessa de lembrar o Pai a seu Filho, de ficar nos lembrando, né, que tem um Pai amoroso, uma fonte criadora inteligente, que está em tudo e que age através de tudo e de todos. O Espírito Santo está o tempo todo tentando nos trazer essa consciência, esse entendimento. Deus está na tua memória por causa dele, por causa do Espírito Santo. Escolhe esquecer o seu Pai, mas não quer realmente fazer isso e, portanto, pode decidir outra coisa.
Assim como foi a minha decisão, assim é a sua. Aqui no caso, Jesus nos trazendo isso, né? Que foi a decisão dele escolher outra coisa, escolher realmente se lembrar do Pai. Então ele diz que como ele decidiu dessa forma, a gente também pode decidir dessa forma. Você não quer o mundo. A única coisa de valor que existe nele são aquelas partes para as quais olha com amor. No caso aqui, eu acredito que sejam os outros, né, os nossos relacionamentos curados, que é, no caso, a extensão de nós mesmos. Isso lhe dá a única realidade que jamais terá. O seu valor não está nele mesmo, mas o teu próprio valor está em você. Eu acredito aqui que ele esteja falando que o nosso valor não está no mundo, está em cada um de nós. Só que a gente precisa acreditar nisso primeiro. Como a valorização do ser vem da extensão do ser, assim também a percepção do valor do ser vem da extensão dos pensamentos amorosos para o que está fora. Então, aqui, quanto mais a gente estender o amor, mais a gente vai reconhecer o nosso próprio valor. Faz com que o mundo seja real para contigo, pois o mundo real é a dádiva do Espírito Santo e, portanto, pertence a você. E o mundo real é essa extensão contínua, incessante da paz, da alegria, do amor, porque fora disso, a gente está vivendo num mundo de ilusões. A correção é para todos os que não podem ver, ou seja, para todos aqueles que ainda não despertaram. Abrir os olhos dos cegos é a missão do Espírito Santo, pois ele sabe que eles não perderam a sua visão, mas meramente dormem. Então ele está trazendo que os cegos não enxergam a verdadeira realidade, não porque perderam a visão, mas sim porque estão dormindo. Ele quer despertá-los do sono do esquecimento para a lembrança de Deus. Os olhos de Cristo estão abertos e ele olhará para qualquer coisa que você veja com amor, se aceitar como sua própria a visão do Cristo. Então, olha que lindo. É só quando a gente se enxerga, aceita essa consciência crística em nós e manifesta a nossa existência aqui através da consciência crística, é que a gente tem a possibilidade de se lembrar do nosso Pai Criador, de Deus, desse universo infinito e amoroso. O Espírito Santo guarda a visão de Cristo para todo filho de Deus que dorme. Em sua visão, na visão do Cristo, né, o Filho de Deus é perfeito e ele, no caso o Espírito Santo, anseia por compartilhar a visão do Cristo com você. Ele te mostrará o mundo real, porque Deus te deu o céu. Através dele, o Pai chama o seu filho à lembrança, através do Espírito Santo. O despertar do seu filho começa com o seu investimento no mundo real, e por meio disso, ele aprenderá a reinvestir em si mesmo, pois a realidade é una com o Pai e o Filho, e o Espírito Santo abençoa o mundo real em nome deles. A realidade é unificada, é una, é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que abençoa o mundo real em nome do Pai e do Filho. Quando você tiver visto esse mundo real, como certamente verá, você se lembrará de nós. Não importa o tempo, gente. Quanto antes a gente resolver entrar nesse caminho do despertar, mais rapidamente a gente vai estar contribuindo com a nossa própria evolução. Todavia, você tem que aprender o custo do sono, que é o estado de dormência, o estado de ignorância, por ignorar a verdade, né? E se recusar a pagá-lo. Vou repetir a frase. Todavia, você tem que aprender o custo do sono e se recusar a pagá-lo. Só então você vai decidir despertar. E assim, o mundo real saltará à sua vista, pois Cristo nunca esteve dormindo. Ele está esperando para ser visto, pois ele nunca te perdeu de vista. Ele olha em quietude para o mundo real, o qual quer compartilhar com você
porque ele conhece o amor do Pai por ele. E conhecendo isso, ele quer te dar o que é seu. Em perfeita paz, ele te espera no altar de seu Pai, oferecendo o amor do Pai a você na luz serena da bênção do Espírito Santo. É muito lindo, né? A gente tem que se abrir. Nossa, é muito bonito isso daqui. Eu imagino quando toda a humanidade estiver iluminada. É muito bonito. Pois o Espírito Santo conduzirá cada um para sua casa e para seu Pai, onde Cristo o espera como seu ser. Olha que profundo. Onde Cristo o espera como seu ser. Nosso próprio ser é o reconhecimento de quem somos. Nós somos o Cristo aqui, manifestado. A segunda vinda vai acontecer através da nossa tomada de consciência, da nossa entrada nesse caminho evolutivo. É muito amoroso. Toda criança de Deus é una em Cristo. Por isso que somos o Filho unigênito, o Filho único de Deus, manifestados na multiplicidade. Porque toda criança de Deus é una em Cristo. Então é o único Filho que está aqui manifestado de diferentes formas, que somos cada um de nós. Deixa eu retomar novamente. Toda criança de Deus é una em Cristo, pois o que ela é está em Cristo, assim como o que Cristo é está em Deus. O amor de Cristo por você é o amor dele por seu Pai, que ele conhece porque conhece o amor do seu Pai por ele. Quando o Espírito Santo, afinal, tiver te conduzido a Cristo, no altar ao seu Pai, a percepção se fundirá em conhecimento, porque a percepção virá a ser tão santa que sua transferência à santidade é simplesmente a sua extensão natural. O amor transfere-se ao amor sem nenhuma interferência, pois os dois são um só. Então, ele está trazendo que o amor, que é essa fonte criadora universal, transfere-se ao amor, que somos nós aqui manifestados, pois os dois são um só. À medida que você percebe cada vez mais elementos comuns em todas as situações, a transferência do treinamento sob a orientação do Espírito Santo aumenta e vem a ser generalizada, ou seja, vai se expandindo cada vez mais. Gradualmente, você aprende a aplicá-la a todas as pessoas e a todas as coisas, pois a possibilidade de sua aplicação é universal. Quando isso tiver sido realizado, a percepção e o conhecimento vêm a ser tão similares que compartilham a unificação das leis de Deus. Então, eu entendi aqui que quanto mais aprofundado, quanto mais elementos a gente conhecer, reconhecer em todas as situações, nos relacionamentos, nos acontecimentos da vida, quanto mais a gente perceber, no meu entendimento aqui, é que Deus está em tudo, maior vai ser a transferência do treinamento sob a orientação do Espírito Santo. Então, mais capacitados cada um de nós vai estar para entender essa amplitude toda dessas dimensões que a gente não tem nenhuma noção do quão abrangente é isso tudo. O que é um não pode ser percebido como separado, e a negação da separação é a reafirmação do conhecimento. Então ele está falando que o que é um, unificado, íntegro, né, não pode ser percebido como separado, que somos nós aqui, né? Todos nós somos um. Por isso até eu gosto muito de trazer essa compreensão que nós somos uma humanidade, uma unidade. Gente, é muito lindo. Então, quando a gente tiver esse entendimento unificado, aí nós estaremos recebendo todo esse conhecimento que é um direito, é uma herança do nosso Criador para a gente mesmo. No altar de Deus, a santa percepção do Filho de Deus vem a ser tão iluminada que a luz flui para ela e o Espírito do Filho de Deus brilha na mente do Pai e vem a ser um com ela. Muito gentilmente, Deus brilha sobre si mesmo,
amando a extensão de si mesmo, que é o seu filho. Gente, que frase poderosa! Olha só, vou até repetir. Muito gentilmente, Deus brilha sobre si mesmo, amando a extensão de si mesmo, que é o seu filho. O mundo não tem propósito à medida que se funde com o propósito de Deus, pois o mundo real, silenciosamente, deslizou para o céu, onde tudo o que é eterno sempre esteve. Lá, o Redentor e os redimidos se unem no amor perfeito de Deus e de uns pelos outros. O céu é a sua casa e, sendo em Deus, tem que ser também em você. É muito profundo, é lindo demais. Fim da leitura do livro-texto.